Boas-vindas à nossa análise de hoje. Vamos mergulhar de cabeça em uma verdadeira jornada de autodescoberta na carreira pública. A ideia aqui é desbravar a lição inicial da disciplina de comportamento humano, parte do MBA em Gestão de Instituições Públicas do IFRO, em parceria com a Politec de Rondônia. A nossa pegada hoje é quase pericial, sabe? Vamos investigar, desconstruir e expor as realidades ocultas que rodam por trás das nossas instituições. É hora de cavar além da superfície e entender de uma vez por todas como o comportamento humano dita o ritmo do sistema onde a gente atua. E para começar, vamos colocar a própria instituição pública sob a nossa lupa investigativa. É muito comum a gente enxergar o trabalho só como o ato de bater ponto, não é? Aquela função imediata, a fonte de renda, a tão sonhada estabilidade. Mas quando a gente ajusta a lente e olha de verdade para o nosso ambiente, fica claro que o trabalho não acontece num vácuo. Ele é todo amarrado e organizado por instituições. E vamos ser sinceros, atuar no setor público significa estar ali, na linha de frente, mediando a tensão constante entre a pessoa, o Estado e a sociedade. Nosso roteiro passa por entender a fundo o mundo do serviço público, aceitar que o jogo não tem nada de neutro, ver o comportamento rolando na prática, sentir o peso real da área de segurança pública e bater de frente na eterna briga entre expectativa e realidade. Tudo isso para a gente finalmente entender o nosso próprio lugar no meio dessa engrenagem. Então vamos dar o primeiro passo, entender o que é de fato esse mundo em que entramos e principalmente derrubar de cara alguns mitos que a gente costuma trazer na bagagem quando ingressa na carreira. Sabe aquele mito gigantesco do senso comum de que as organizações são só prédios neutros funcionando ali no piloto automático, servindo apenas para executar tarefas? Pois é, vamos implodir essa ideia agora. A resposta para isso é um sonoro não. Instituições são formas vivas e extremamente duráveis de organizar a vida social. Ninguém entra no espaço vazio. A gente chega num lugar que já tem uma linguagem própria, lógicas complexas, valores implícitos e, claro, sistemas de controle que já estavam lá, muito antes de chegarmos e que vão continuar existindo. É muito comum a galera entrar na carreira achando que vai encontrar um ambiente de trabalho estéril, sabe? Aquela ilusão de um lugar puramente técnico, 100% racional, que magicamente reseta e começa do zero a cada nova gestão. Adivinhem, essa é a receita perfeita para frustração. A realidade nua e crua é que operamos num ecossistema vivo, um sistema lotado de regras não escritas, de expectativas que ninguém fala em voz alta e de dinâmicas de poder fortíssimas. A organização produz efeitos sobre as pessoas, mas também é produzida por elas o tempo todo. É o jogo real acontecendo, e não apenas um organograma bonitinho impresso na parede. O que nos leva ao próximo ponto, que é crucial. O jogo não é neutro. Precisamos abrir os olhos para essas forças invisíveis que governam as nossas operações diárias. É aqui que a gente precisa agir como verdadeiros peritos e mapear o que chamamos de evidências ocultas. Aquelas regras informais e as eternas quedas de braço que influenciam o resultado final muito mais do que a chefia oficial. Toda instituição funciona à base de expectativas não ditas. O que esperam do nosso desempenho, da nossa postura, da nossa lealdade e até de como seguramos a onda sob pressão. E colado nisso, tem a estrutura do poder não oficial. Esse poder quase nunca está estampado num distintivo ou num cargo. Muitas vezes, quem realmente tem o poder é quem domina a informação, quem tem experiência das ruas ou quem construiu as melhores alianças. Sacar o posicionamento dessas peças é o que define quem sabe jogar no tabuleiro. Agora, para não enlouquecer nesse ambiente que muitas vezes parece super contraditório ou até caótico, precisamos trazer o comportamento organizacional para a prática, tirar a teoria da gaveta e aplicar na vida real. O grande segredo aqui é desenvolver uma habilidade que é pura sobrevivência, a chamada lucidez organizacional. Estudar comportamento humano não serve para ficar decorando teoria acadêmica, pessoal. Serve sim para conseguir dar nome àquilo que deixa a gente confuso no meio de um plantão. Ter essa lucidez estratégica e existencial é literalmente a melhor ferramenta para quem está dentro da máquina do Estado. É o que permite que a gente consiga ler o ambiente de forma clara, saiba exatamente onde se posicionar e consiga desviar dos conflitos sem queimar energia e saúde mental à toa. E se a gente afunilar isso para o nosso universo particular? Vamos focar na arena onde a coisa fica séria, onde todas essas dinâmicas ganham um peso físico brutal e consequências legais pesadíssimas. Esse é o terreno onde o jogo rola no setor público. E olha que perspectiva interessante. Aqui, a burocracia funciona basicamente como a cadeia de custódia do poder da organização. O nosso comportamento não acontece de forma solta por aí. Ele está completamente espremido entre as regras da legalidade, as amarras do plano de carreira, a tão falada estabilidade e um controle social que foca no interesse coletivo. Existe uma corda sempre esticada entre o que a norma prescreve que deve ser feito e o que a realidade das ruas exige de imediato. E quem atua na área fica ali, bem no meio dessa pressão toda.
E a pressão só aumenta quando a gente compara os cenários. Num serviço público mais administrativo e geral, o foco costuma estar em bater metas padronizadas e manter uma rotina estável. Mas, trazendo para a nossa realidade, seja na perícia criminal, na polícia militar, civil, penal ou nos bombeiros, a gente opera numa frequência completamente diferente. Uma verdadeira panela de pressão. O jogo na segurança pública é brutalmente denso. Lidamos com uma exposição nua e crua à violência, com o risco de vida, com uma simbologia fortíssima em cima da farda ou do cargo e com a necessidade de tomar decisões vitais em frações de segundo. Exigem de nós uma racionalidade técnica impecável, parecendo robôs, mas tudo isso imerso numa teia sufocante de exigências jurídicas e emocionais. É exatamente aí que chegamos num dos pontos mais críticos do nosso dia a dia. Aquele atrito diário entre o que está lindamente escrito no papel e o que rola de verdade nos corredores, delegacias e laboratórios. Navegar por esse abismo entre a teoria e a prática é o teste de fogo da nossa maturidade profissional. Porque, pensem bem, nós temos 3 mundos batendo de frente o tempo todo. A norma escrita, que a lei manda cumprir à risca, a expectativa institucional daquilo que a nossa chefia projeta e a realidade crua, suja e caótica do mundo lá fora, como numa cena de crime. A grande sacada dessa nossa disciplina é nos ensinar a mapear essa colisão diária. Quando a gente entende esse atrito contínuo, a gente para de cair naquela armadilha fácil de achar que o sistema está quebrado e percebe que, na verdade, essa tensão absurda faz parte do próprio DNA das instituições complexas. E para fechar essa engrenagem, a gente precisa virar o espelho para nós mesmos. É o momento de refletir sobre o lugar de cada um no processo, sobre como a disciplina funciona na nossa vida e sobre aquele dilema eterno entre apenas vestir o papel ou ser completamente engolido por ele dentro desse sistema estruturado. Tem uma citação que define isso perfeitamente. Reconhecer a realidade crua da política institucional, das falhas humanas e do peso gigantesco da burocracia não significa que a gente tenha que virar aquele profissional cínico e amargurado. Muito pelo contrário, significa, antes de mais nada, abandonar a ingenuidade. E esse é um passo essencial para o nosso empoderamento. Quando a gente domina as regras do jogo real, passa a atuar de um jeito muito mais inteligente, ético e principalmente preservando a nossa mente. Deixo então esta provocação final para a gente pensar. Agora que temos essa tal de lucidez organizacional em mãos, como vamos escolher jogar esse jogo daqui para frente? Entender o comportamento humano é, sem dúvida, a nossa melhor bússola. As evidências ocultas já não estão mais tão ocultas assim e o mito da neutralidade já caiu por terra. O desafio agora é pegar essa lente investigativa e aplicar no plantão de hoje, na viatura ou na tomada de decisão de amanhã. O jogo real está rolando solto independentemente da nossa vontade. Então, dominar essas regras para atuar com lucidez, integridade e muita saúde mental é a nossa verdadeira missão a partir de agora. Um forte abraço e até a nossa próxima análise.